Olá, o nosso agente está começando aqui na Fonte TV com muita alegria, muito carinho, muita fé, muita felicidade. Estamos chegando, pedindo licença para entrar na sua casa, tá bom? É muito bom estar com você mais uma vez, trazendo esse programa de reflexão, para a gente pensar um pouquinho dos assuntos que são importantes para toda a nossa sociedade e para as nossas vidas de uma forma geral. E hoje nós vamos conversar sobre um tema polêmico que pega todo mundo tem opinião formada sobre ele, todo mundo fala sobre ele, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que acontecem em vários lugares do mundo, inclusive na nação mais poderosa, né, na mais desenvolvida, que é os Estados Unidos. Chama-se pena de morte. Recentemente, o Marcus Asher foi executado na Indonésia por tráfico de drogas, porque lá é crime, tráfico de drogas é crime passivo de morte, de pena de morte. E agora tem um outro brasileiro na fila também, esperando para ser executado. Australianos também serão executados pelo mesmo crime na Indonésia. Nos Estados Unidos, quem comete crime hediondo corre o risco de parar na cadeira elétrica ou em outros tipos de pena de morte. Sua opinião, qual é? Vamos assistir? Algumas nações, a exemplo dos Estados Unidos e do Japão, ainda punem certos crimes com a pena de morte. Recentemente, os noticiários trataram da execução de um brasileiro na Indonésia. O instrutor de voo livre, Marcus Asher, de 53 anos, foi preso em 2004, tentando entrar no país asiático com 13 quilos de cocaína. Pelas leis locais, foi julgado e condenado. O pelotão de fuzilamento tratou de cumprir a sentença no dia 17 de janeiro. Mas seria este o formato de justiça que queremos para termos um Brasil com menos tráfico, estupro, homicídio, roubo? Por ser um assunto polêmico que divide opiniões em todo o mundo, nós estamos aqui, no centro de Goiânia. Vamos saber o que nossa gente pensa da pena de morte. Acho que sim. Porque eu acho que se existisse essa lei, existiria menos crime. Eu acho. Eu acho que deve ser aplicada sim. A gente vive um momento de muita incerteza, muita insegurança e todo mundo comete crime porque sabe que não vai acontecer nada. Nas situações mais críticas, por exemplo, o Código Penal é muito arcaico, ele é de 1964, se não me engano. Eu acho que tem que ser reformulado. A pena de morte deve ser analisada em casos mais graves, tais como estupro, entre outros crimes hediondos, não como um todo. Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, este advogado explica que perante a atual Constituição, não é possível que o Estado brasileiro aplique pena de morte a um cidadão civil, uma vez que o direito à vida é trazido pelo artigo 5º da Magna Carta, sendo, portanto, uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada através de emenda constitucional, ainda que haja previsão em caso de guerra declarada. Para poder criar instituir a pena de morte aqui, deveria, no caso, estar criando uma nova Constituição, passando por uma nova Constituinte, no tocante ao poder constituinte originário. Através do derivado não há possibilidade. Na opinião deste professor universitário, uma nova Constituinte que regulamente a pena de morte, além de não reduzir a criminalidade, pode prejudicar determinadas pessoas ou grupos sociais economicamente menos favorecidos. Quem está preso no sistema carcerário brasileiro? Ou seja, é a população de baixa renda, é a população negra, é a população sem escolaridade, ou com baixíssima escolaridade. Esse é o grosso da população carcerária. Essa relação seria diferente com a pena capital? Seria diferente com a pena de morte? Este oficial da Polícia Militar de Goiás também é contrário à pena de morte. Para ele, a sensação de impunidade deve ser combatida por todos os cidadãos de bem, a partir de cobranças junto aos legisladores do país, por leis que realmente permitam que criminosos cumpram as penas correspondentes aos crimes que cometem. Nós temos que ter como nosso objetivo hoje, não é a pena de morte, não é a política de segurança do embate, e sim fazer com que os nossos legisladores entendam que as nossas leis estão fragilizadas. Promotor de Justiça do Estado de Goiás, Fernando Krebs não hesita em declarar sua posição. Eu sou favorável porque nós aprendemos recentemente que no caso da Indonésia, lá traficante sofre pena de morte. Resultado, traficante não vira celebridade, não fica rico.
nem se torna político. Na avaliação do promotor, caso não haja mudança nas leis e nos costumes brasileiros, a sensação de insegurança e de impunidade poderá comprometer a existência do próprio Estado brasileiro. Nós vamos ter uma situação semelhante aos estados falidos, como o México, no que diz respeito ao combate ao crime, ou a Colômbia antes de derrotar a luta contra a guerrilha. Né? Ou seja, nós estamos caminhando para a lama, para o abismo mesmo, e só vamos parar de encontrar o fundo. A cada ano que passa, mais e mais pessoas são presas, acusadas de condutas delituosas que desafiam o Estado brasileiro como garantidor da paz e da segurança pública. Assim vamos nos acostumando com a cultura do medo. Medo de sair de casa, medo de ficar em casa, medo de parar no sinal vermelho. Depois de acompanharmos os argumentos de quem se posiciona a favor ou contra a instituição da pena de morte no Brasil, vamos defender mudanças nos códigos penal e processual penal para que os transgressores da lei realmente paguem por seus crimes, ou vamos nos apegar à pena capital como forma de corrigir as falhas de nosso ordenamento? Pois é, a sua opinião, todo mundo tem uma opinião formada sobre isso, é importante para você. Agora, uma coisa, eu sou contra a pena de morte, acho que o Estado não tem direito de tirar a vida de ninguém, e ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, deixar isso bem claro. Tem gente aí que sai tirando a vida dos outros também, precisa ser responsabilizado por isso e seriamente, severamente, não do jeito que é hoje, com penas brandas, o cara mata alguém, destrói a vida de várias pessoas quando mata alguém e aí fica 10 anos preso. Não, isso é um absurdo, é muito pouco. Nós temos que rever todos esses conceitos, sem dúvida nenhuma. Mas diga-se de passagem, a Dilma está extremamente equivocada em pegar uma briga com a Indonésia, que pode ser um baita de um parceiro comercial aí, por causa de uma pessoa que, por mais que tenha sido errado o que a Indonésia fez, no nosso ponto de vista, mas ela não era herói, era traficante de drogas. Daqui um minutinho eu volto para a gente fazer a nossa reflexão espiritual de hoje, tá? Olha, na reflexão de hoje, na reflexão que nós vamos fazer, é uma mensagem que eu ministrei há alguns dias, que Deus falou muito comigo, e eu espero que Deus fale com você também, sobre Ziklag ter sido devastado, e o povo ficou desesperado, e o povo sofria pra caramba, porque estava na mão de um povo muito cruel, né, que tinha vindo conquistá-lo, era só mulheres e crianças e velhos, basicamente, mas eles podiam ter uma esperança, o rei estava voltando. Veja. Abre tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Confesso a vocês que essa mensagem eu baseei em uma mensagem que eu ouvi há um certo tempo. Eu ouvi ela lá nos Estados Unidos, de um pregador muito conhecido. Não foi toda a mensagem, evidentemente, mas eu baseei um pouco naquilo que eu ouvi ele falar. E você pode ficar tranquilo que eu não copiei tudo, até porque eu não entendi tudo, né? Entendi muito pouco do que ele falou, mas o que eu entendi, Deus falou muito comigo. E hoje eu, pensando que eu ia ministrar, confesso a vocês que eu queria ministrar outra coisa, mas me veio essa mensagem no meu coração e eu quero falar com você sobre ela. Samuel capítulo 30, eu vou ler do 1 ao verso 5, é uma história que provavelmente você já ouviu, pelo menos quem tem costume de frequentar a igreja. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, depois de 3 dias, a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziklag ia esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados a cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar.
Também as suas duas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas cativos. A Irnã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Bom, a história é mais ou menos o seguinte: Davi, fugindo de Saul, que queria destruí-lo, que queria matá-lo, foi parar numa cidade dos filisteus, porque o rei dos filisteus tinha dado essa cidade para Davi administrar e viver ali com seus 600 homens. A cidade era Ziclac, ficava ao sul de Judá, ao sul de Israel. E ali eles começaram a construir uma vida, mesmo que fosse por um breve momento, mas começaram a construir a vida. E o exército dos filisteus convocaram Davi e os seus 600 homens para uma guerra contra Israel. Evidentemente que Deus não deixou eles participarem dessa guerra. Então, os príncipes dos filisteus liberaram Davi para voltar para Ziclac. E ao chegar em Ziclac, depois de 3 dias, ficaram fora só 3 dias. Chegam lá, encontram a cidade toda queimada, toda destruída. Os seus filhos, suas mulheres, os seus anciões, o seu gado, tudo levado a cativo. E não foi um povo qualquer não. É bom a gente se identificar. Nós estamos falando dos amalequitas. Os amalequitas são os piores inimigos de Israel. Teologicamente falando, são os piores adversários de Israel, do povo de Israel. Só para a gente fazer uma observação, Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Os amalequitas aqui faziam um papel muito claro dos adversários de Israel. E se você estudar na Bíblia, nos livros do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, até o livro de Samuel e posteriori, você vai ver que os amalequitas só planejavam coisa ruim contra Israel. E era um povo, eu fiz uma lista aqui para a gente falar um pouquinho, eles tinham algum jeito de agir com seus inimigos, eles sempre atacavam sorrateiramente. Eles sempre tentavam isolar o povo para atacar e atacavam, e é o único povo que atacou Israel sem motivo. Esse povo, eles tinham um jeito de agir, eles atacavam a cidade, destruíam a cidade e levavam as mulheres e os idosos a cativo, mas eles nunca atacavam quando tinha um exército, eles esperavam o exército sair, e eles abusavam das mulheres, provavelmente abusavam das crianças também, e levavam elas para serem escravos dele. Era um povo terrível. E eles prendiam esses sequestrados, levavam eles a cativo. Mas aí no verso 16, você não precisa ler agora, a Bíblia conta que eles faziam festa. Eles não se contentavam em destruir a cidade e levar as pessoas em cativo, eles queriam humilhar essas pessoas, queriam fazer festa diante dessas pessoas. Eles celebravam a destruição que eles fizeram, a morte que eles levavam, a desgraça que eles levavam. Não era qualquer povo não. E Davi, ao chegar em Ziclac, encontra a cidade destruída, encontra as mulheres sequestradas, levadas a cativo com seus filhos, e o povo evidentemente entrou em angústia, amargura e desespero, e Davi também entrou em desespero, porque os seus filhos, a sua mulher tinha sido levada a cativo por esse povo que odiava Israel, que odiava os judeus, e que agia de forma corrupta, de forma miserável, de uma forma terrível. Vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando? Amém ou não? E Davi começou a ficar desesperado. Mas a Bíblia fala que Davi tomou algumas atitudes que eu quero que você, eu vou falar bem resumido por causa do nosso tempo, que eu quero que você atine comigo. A Bíblia fala no verso 6 que Davi se reanimou no Senhor. Davi se encheu de Deus. Ele não se reanimou no conselho do pastor, ele não se reanimou no consultório de psicóloga, ele não se reanimou através da comunhão com seus amigos, não. Ele se reanimou em Deus. Foi no Senhor, ele foi atrás de Deus. Ele encheu a bateria dele de Deus.
Ele foi reanimado no Senhor. Foi Deus que deu aquele choque na vida dele. Aí no verso 7 a Bíblia diz que ele mandou a Aimeleque trazer a estola sacerdotal. A autoridade do sacerdote foi trazida na vida de Davi. Ele trouxe a ação ministerial para cobrir a vida dele. Ele trouxe o poder ministerial para declarar sobre a vida dele a bênção. Aí a Bíblia fala que Davi consultou o Senhor se deveria atacar ou não os amalequitas. E ele não só consultou, como ele esperou a resposta de Deus. E quando a resposta de Deus veio sobre a vida dele, ele obedeceu. Ele parte para o contra-ataque. Ele parte para o ataque debaixo da palavra de Deus. E a Bíblia fala no verso 11 ao verso 16, que ele encontra um homem ferido, um homem machucado no caminho. Era um egípcio. E a Bíblia diz que ele cuida desse homem machucado, todo ensanguentado, dá comida para ele, cuida das feridas dele, faz lá o trabalho que precisa ser feito para ele se reanimar. E quando esse homem se recobra das suas forças, ele diz assim: você conhece o povo dos amalequitas? Conheço, eu era servo deles. Você me leva até eles? Levo sim. Davi não desprezou aquele homem machucado, ensanguentado. Se fosse qualquer um de nós querendo atrás das nossas mulheres, íamos parar para vamos falar a verdade, quem é casado aqui vai concordar comigo, ia parar para conversar com alguém machucado no meio do caminho? Seus filhos e suas mulheres sequestrados por pessoas terríveis. O que vocês acham? Não, Davi parou, cuidou, ouviu. Ele não desprezou os pequenos sinais, as pequenas melhoras. Sabe um problema que cristão tem? Ele fica esperando Deus responder na vida dele. Deus às vezes não responde de forma instantânea. Às vezes ele responde, às vezes não. E aí Deus começa a responder pouquinho, com uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele despreza. Davi não desprezou. E aí a Bíblia, eu estou fazendo um resumo ainda, não estou pregando ainda não, mas pode ficar tranquilo que a pregação é 5 minutos. A Bíblia fala que Davi pega aqueles 600 homens, no meio do caminho 200 fica cansado, fica esperando. Pega 400 homens e vai na direção do povo dos amalequitas. E os amalequitas, segundo o verso 16, estavam em festa, rindo da cara daquelas mulheres, provavelmente abusando daquelas mulheres, judiando daquelas crianças, festejando porque tinham queimado casas inteiras. Literalmente vieram para matar, roubar e destruir. E aí eu fico imaginando, por favor, pensem comigo aqui, aquelas mulheres presas numa cadeia ou num lugar lá, acabaram de ter sido abusadas emocionalmente, fisicamente, chorando, desesperadas, pensando assim: será que ninguém vai fazer nada? Ou aquelas crianças rejeitadas, pensando que os seus pais a rejeitaram. Porque criança, quando perde o contato, criança mais nova, quando perde o contato com o pai e mãe, acha que o pai e mãe abandonou ela. Imagina aqueles idosos que estavam ali sequestrados também, pensando assim: meu Deus, eu tinha acabado de construir a casa, agora destruíram a minha casa, destruíram tudo que me pertencia. Ou os próprios soldados de Davi pensando: meu Deus, meu dinheiro todo foi embora, o meu gado foi todo destruído, eu não tenho aonde cair morto, eu não tenho o que fazer. Agora imaginem vocês comigo como é que estava a alma dessas pessoas, ali sequestradas, arrebentadas, apanharam, e aquele povo de Amaleque festejando na cara delas, zombando com elas, criticando com elas, curtindo, quem sabe dizendo: pastor Rodrigo, cadê o Deus de vocês? Talvez você se encontre nessa situação. O seu passado deu uma surra em você. Talvez você foi abusado por alguém na sua infância, seja fisicamente ou emocionalmente.
Talvez a sua casa foi toda queimada pelo seu adversário, que destruiu a sua vida, que destruiu a sua família. Talvez as suas finanças desandaram, da mesma forma que o povo de Israel naquela época desandou. E ainda tem que aguentar os amalequitas olhando para você e zombando da tua cara, dizendo que você não presta, dizendo que você não é nada, querendo te jogar lá embaixo, querendo pisar na sua alma, querendo pisar nas suas emoções. Eu convido você a fazer o que o povo que vivia em Ziclac fez naquele dia. Eles olharam para cima, 1 hora e 1 minuto, e viram que havia um cavalo ali em cima da montanha, e um homem sentado nesse cavalo, e esse homem olhava para baixo, os olhos dele estavam com fogo, via raiva nele, mas não era uma raiva qualquer, era uma raiva santa, e atrás dele um exército de 400 homens, vindo na direção deles para libertá-los, para salvá-los, para restaurá-los. Ah, meu querido, ah, minha querida, Davi é a maior figura de Cristo no Antigo Testamento. Talvez você foi aprisionado pelos amalequitas, talvez você é prisioneiro do seu adversário, de Satanás, talvez a sua alma foi sequestrada, talvez o seu corpo foi sequestrado, mas eu te digo em nome de Jesus, olha para cima, o seu rei está vindo te libertar, o seu rei está vindo te salvar, o seu rei está vindo prender aqueles que te prendem. O seu rei está chegando. Aquela mulher que viu toda aquela tragédia acontecer ali na cidade, que viu toda aquela tragédia acontecer com seus filhos, aquele soldado que pensou assim: meu Deus, eu estou servindo a ti, eu fui para a guerra com Davi, eu estou servindo Davi porque eu estou servindo a ti, e olha o que aconteceu, os meus filhos, o que aconteceu com os meus filhos, o que aconteceu com a minha esposa, o que aconteceu com a minha casa. Aquela criança que achou que os pais tinham sido abandonados por ela, tinha jogado eles lá no meio dos amalequitas, pode olhar para cima e ver um rei vindo na direção deles. Estou aqui hoje para dar uma palavra para você. Eu vim aqui hoje para dizer para você que o teu rei está vindo a sua salvação. Eu estou aqui hoje para dizer para você que o teu rei já se reanimou, já está vindo na tua direção. Estou aqui hoje para dizer para você que a libertação bateu na tua casa. Se queimar a tua casa, o reconstrutor de lares está aqui hoje para reconstruir a sua casa. Se arrebentaram com a sua alma, aquele que cura todas as feridas de alma, está chegando ali no cume do monte, e está vindo descendo com o exército atrás dele, vindo na tua direção. Eu estou aqui para dizer para você que não importa o que aconteceu com você, o que te afligiu, o que os amalequitas fizeram com a tua vida, o Rei Jesus está vindo na tua direção. O Rei Jesus está vindo na tua direção. E a Bíblia fala, leia comigo o verso 16. E descendo os guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em um camelo fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande,
nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Você está percebendo o que Deus está falando com você hoje? Você consegue sacar o que Deus está querendo ministrar sobre a tua vida hoje? Há um rei que quer te libertar. Há um rei que quer fazer a maior obra da história na tua vida. Há um rei que quer te restituir tudo aquilo que lhe foi tomado. Há um rei que pode fazer você mais do que um vencedor. Eu já posso ver esse rei marchando na direção da tua casa. Eu posso ver esse rei marchando na direção do seu casamento. Eu posso ver esse rei marchando na direção dos seus pais. Eu posso ver esse rei marchando na direção das suas finanças. Eu posso ver esse rei marchando na direção dos seus negócios. Eu posso ver esse rei marchando na direção da tua saúde. Eu posso ver esse rei marchando na direção do teu ministério. Eu posso ver esse rei marchando na direção da tua vida. Eu posso ver esse rei marchando e dizendo: eu vim aqui para vencer. E aqueles que zombam de você verão o rei marchando na sua direção. Às vezes a gente passa por aperto na vida. Às vezes a gente passa por desgraça na vida, por tragédia. E quando isso bater na tua porta, olha para cima. Seu rei está vindo na sua direção. Seu rei está voltando, apenas creia nisso. Ele está chegando para te resgatar, ele está chegando para pegar na sua mão, ele está chegando para te salvar, ele está chegando para te dar uma palavra de consolo, de conforto, de alegria. Sim, o seu rei está pertinho aí. Abra seu coração, abra o teu coração para receber esse rei na tua vida, tá? Eu tenho certeza que vai ser um diferencial muito grande para você. Os contatos do Fábio Souza estão na sua tela, os nossos telefones para você falar com a gente, as minhas redes sociais também. Que Deus te abençoe muito, foi um prazer estar com você mais um dia, mais uma noite. Que Deus te abençoe, ó. Beijo no teu coração, Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.